pelo menos em 3 vezes. A primeira foi a 15 de julho, em que por volta das 2 horas da noite desencadeia um intenso ataque ao nosso poiso, mesmo junto ao arame trepado virado para o lado da fronteira e com uma demorada duração. Vinha fortemente apostado em fazer rombo, seja pela intenção de destruir as cadernas de abrigo que eles eram frontais, seja no rompimento de uma abertura no arame trepado. Desse medonho ataque, com o enorme poder de fogo inicial em uma hora pouco previsível, surge o efeito de surpresa. E se no começo do tiroteio houve alguns momentos aflitivos, depressa os elementos da companhia, apercebendo-se a origem do ataque, tornaram-se lestos e incisivos a ripostar. Todavia, a caserna abrigo mais frontal é apanhada pelos primeiros impactos dos canhões sem recuo, com um número infinito de estilhaços a entrar no seu interior, e quase neutralizar a ação dos militares que nela permaneciam, provocando um morto e mais de uma dezena de feridos, dos quais 6 seriam evacuados para Bissau. O morto foi o comandante do pelotão de nativos, recém-chegado apenas há 12 dias. Na altura, afirmou-se que este ataque tinha sido o maior de todos que alguma vez se desencadeara no Teatro Operacional da Guiné. É resultado dos indícios que deixou no terreno, o inimigo retirou-se com baixas, muito em especial dos elementos que integravam o grupo de artilharia, 11 canhões sem recuo e 9 morteiros 82, graças aos efeitos de uma granada de bazuca a acertar no peito. Mas o PAIGC continuou a ser firme e empenhado, tanto mais que Ganembel viria a ser sujeito a outros ataques de grande violência, e em especial os 2 da primeira quinzena de setembro e de 8 de novembro, mas o de 15 de julho foi de longe o mais aterrador, jamais esquecido pelos que o viveram diretamente. Nos 2 ataques do mês de setembro, o inimigo faz a utilização do quantitativo elevado de morteiros 32 e da RPG-7, e com a particularidade também de pôr em ação pela primeira vez em toda a Guiné o morteiro 120. Fez uso de torpedos Bengalório na destruição da primeira fiada do arame trepado. Contudo, no interior de Ganembel há mais de menor armamento. Os paras já estavam connosco naquele momento. Há mais certeza no posicionamento dos guerrilheiros. Há muito certamente outros fatores de ordem providencial em nosso abono. Inclusive, julgamos que estes ataques de 7 e 11-12 de setembro, pelos indícios manifestados, são os que provocam mais danos ao inimigo. Passados apenas 3 dias sobre este ataque de 15 de julho, António Spínola à terra em Ganembel para se retirar in situ do que tinha acontecido. É a nossa convicção que este incidente representou para a figura preeminente e tutelar do comandante-chefe que lhe era fundamental manter uma profunda e serena reflexão que tinha de rever consigo mesmo quanto ao destino a reservar para Ganembel Ponta Larna e para os homens que ali sobreviviam. Surge 25 de julho, com o comandante-chefe a fazer publicar a sua célula e longa diretiva número 2068, em que, dentre os considerandos relacionados com a remodelação dos dispositivos, pode ler-se o seguinte: transferir em face ulterior o estacionamento das nossas tropas de Ganembel e Quilege para Salancura e Nhacalá, devendo proceder-se desde já ao estudo da localização e das vias de comunicação. Este putativo reajustamento, passado menos 4 meses do início do erguer de Ganembel, passaria pela construção de 2 novos apartamentos, que proporcionasse uma maior eficácia no porte de impedimento por roubo de lege, enquanto eixo vital do revestimento da luta da subversão. Tais acampamentos situar-se um pouco mais para o interior da província, em cerca de 3 léguas de distância de Ganembel e de ambos os lados do Rio Balanho, e fariam abandonar as áreas de Guilés, Médio e Ganembel, apontadas como localizadas em área vermelha, que, dado o domínio prevalecente do PAIGC, as considerava como posições sem suficiente iniciativa e capacidade operacionais e também desprovidas de populações. O comandante-chefe procurava manifestar com estas diretivas a sua discordância quanto aos princípios orientadores como o seu antecessor fizera graçar a estratégia militar no Teatro Operacional da Guiné. Já quanto aos fundamentos em que assentou o surgimento desta guarnição, António Spínola reconhece que resultavam de um profundo erro de enquadramento operacional, admitindo que aquela Ganembel não era garante de nada, e pareceu emitir a opinião que se estava ante um cemitério. A 28 de julho surge mais um dos casos inesperados,
que seria o primeiro a acontecer na província nestas circunstâncias, que foi um abate de um Fiat Gênero 91, o fogo de uma metralhadora antiaérea, com o piloto, então o tenente-coronel Francisco da Costa Gomes, a ejetar-se e a cair a cerca de 3 a 4 centenas de metros a sul do apartamento. O seu resgate, dada a aproximação, foi fácil e o piloto rapidamente entrou num helicóptero romano de Bissau. Sempre esta dualidade da sorte e do azar nos espreitava na beleza de cada dia do momento. Foi o que se viria a passar a 4 de agosto. Esse trágico dia, o mais funesto de todos, tem uma marca começada a sangue e chama-se Xangai. A perda definitiva no único dia de 4 companheiros significou para a companhia o início do período mais crítico de sempre, em que esse tétrico sentimento de estarmos sós e indefesos se ia apossando acervamente, para o qual não se cortinava futuro, nem certo, nem seguro. Eram homens que não tão curto espaço de tempo de permanência no Guiné, viam-se confrontados com um caleidoscópio de vicissitudes que parecia deixar transparecer que Ganembelo se antevia à beira fatídica do abismo, pois começava a descrer na superação dos seus momentos obstáculos. Os acontecimentos a terem lugar no interior daquele perímetro, que viessem a decorrer nos tempos mais imediatos, podiam determinar ainda a agarrar partes sobrantes do apego e do querer, da firmeza e da esperança, se alguém ousasse ouvir o jairo de desalento e de dor que ecoassem muito para além da região de Forriá. António de Spina, que consideramos ter sido um dos maiores estrategas da guerra colonial, faz então lançar o último dos dados que tinha ao seu alcance. E naquele mesmo dia, contrariando a sua diretiva contra Ganembelo, não encontrando ainda a data mais adequada para a cidade da transferência, toma a resolução de seguir por uma ou outra e chama o comandante do batalhão de paraquedistas. Lançou com um afinco e com honor a mais singular das oportunidades que lhe restava e que sabia de antemão ser demasiado cara, mas era muito certamente a única onde poderia colher resultados positivos e que passaria tão só pela vinda da minha tropa de elite para entrar mata adentro de forma a domar o inimigo. Era urgente haver tropa operacional que, muito para além do arame farpado de Ganembelo, ousasse ir à sua procura e o enfrentasse, cortando-lhe os espaços das suas intolerâncias, minando-lhe as suas habilidades beligerantes. Quanto a esta tropa paraquedista, o número de feitos levados a cabo foi tão importante e vinculativo para nós que mais ninguém lhe consegue dar a dimensão de vida do seu significado, tão só o peso e o testemunho da gratidão dos que a sentiram bem de perto. Era, questionavelmente, a tropa de elite melhor preparada para este tipo de guerra de guerrilhas, na busca perseverante do opressor. Nas ações de grande relevo operacional, as maiores significados têm lugar a 28 de agosto, em que destroçam um bigrupo e apanham o armamento, assim como a 5 de setembro, em que se apossam num fio de largas centenas de metros, que servia para que um guerrilheiro avançasse, postasse por cima de uma árvore, que facilitava dar uma clara visão do acampamento e prestasse informações via telefone aos operadores das baterias de morteiros e tirar a razão porque as baterias vinham progressivamente a assestar a sua pontaria com as deflagrações das granadas a acercarem-se no arame farpado.